Amém. Diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Agora vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, e esse vai ser o fundamento da mensagem nessa noite, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Gostaria de orar mais uma vez. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por gentileza. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, ouvindo, ó Deus, da sua palavra, louvando o seu nome, cantando louvores, ó Pai. Meu Deus, mas nessa noite eu oro pedindo que o Senhor nos dê entendimento das Tuas Escrituras, ó Pai, que é regra de fé para nós. Senhor, abre a nossa mente, ó Deus, fala aos nossos corações, de maneira que possamos ouvir as Suas boas novas, contida nas Escrituras, para que possamos viver em novidades de vida, Pai. Por isso, Deus, nós bendizemos, ó Pai, pedimos perdão pelas nossas limitações e pelas nossas falhas, e pedimos, ó Deus, que a Sua verdade sobressaia sobre a nossa opinião nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele está nos orientando que nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação, digno do nosso chamado. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, nós geralmente atribuímos isso ao ministério, ao chamado ministerial, a uma vocação ministerial. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados, sim, para ter uma vocação ministerial. Mas a Bíblia nos diz, no discurso de Jesus, no Sermão do Monte, que nós somos chamados para sair para fora, que nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo. E quando nós pensamos em sal e luz, significa que a nossa vocação, ela não pode se restringir, é evidente que tem a vocação ministerial, mas ela não pode se restringir apenas dentro da igreja. Nós temos um costume muito grande de fazer uma separação entre o mundo e a igreja, e dentro da igreja nós somos santos demais, e lá fora nós somos profissionais demais. Mas quando a gente estuda a história de alguns cristãos, como os puritanos, a gente percebe que para eles não havia distinção entre igreja e trabalho, que a loja onde eles trabalhavam era uma continuação da igreja. E é esse o conceito que eu quero defender aqui nessa noite, de que nós sejamos fora da igreja aquilo que nós somos aqui, andando de acordo com a nossa vocação. Se a vocação é ministerial, que seja para a glória de Deus, mas se não temos uma vocação ministerial, então que sejamos na nossa profissão, no nosso chamado, sal e luz neste mundo. É evidente que não dá para separar, andar de maneira digna da palavra de Deus. Tanto dentro da igreja, na vocação ministerial, quanto no trabalho ou na escola, onde quer que nós estejamos, nós temos que ter a palavra de Deus como regra de fé. Nós devemos fazer isso para a glória de Deus, porque quando eu sou sal, quando eu sou luz, eu cumpro com o chamado de Deus, com o propósito de ser para Ele, por meio dEle, para que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado. Nós precisamos entender essa verdade da nossa vida e, de fato, expressar a luz de Cristo nesse mundo.
A palavra vocação, eu quero definir ela para vocês, porque vocação significa inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. E aí nós temos a vocação religiosa, que é um chamado de Deus para a prática religiosa. O meu chamado, eu tenho uma vocação religiosa, eu sou chamado para ser ministro da palavra do Senhor, né? Mas também sou um cidadão nessa terra. E existem outros que não têm essa vocação ministerial, mas têm uma vocação profissional. Todo ser humano, ele vem dotado de habilidades, ele vem dotado de dádivas de Deus, onde ele pode desempenhar um conjunto natural, ele pode desempenhar uma atividade específica. Tem gente que a gente olha e fala, essa pessoa, ela nasceu para ser uma médica. Olha como ela ama a profissão. Outros falam assim, olha, essa pessoa nasceu para ser professora. Eu olho para minha esposa, eu falo, ela nasceu para ser uma professora. E eu falo para ela, amor, faça o melhor que você pode. Não importa se o aluno está interessado ou não. Faz o seu melhor. Seja serva do Senhor. E é assim que nós devemos ser. Há um conjunto de habilidades que nós recebemos da parte de Deus, onde nós temos uma inclinação na nossa vocação. E o apóstolo Paulo fala, olha, andeis de maneira digna. Certa vez fizeram uma pergunta para Martinho Lutero. Um rapaz tinha ouvido o Evangelho, e ele se converteu, e ele perguntou para Martinho Lutero, ele falou, como que eu posso ser um cristão melhor? E diz que Martinho Lutero perguntou para ele, o que você faz? Ele falou, eu faço sapato. E Martinho Lutero falou para ele, então faça o melhor sapato e venda por um preço justo. A gente não precisa sermos todos pastores. Não precisamos todos termos vocações religiosas, mas precisamos fazer o melhor sapato naquilo que nós fomos chamados. Precisamos exercer a nossa vocação da melhor maneira, para que então nós possamos expressar a glória de Deus num testemunho genuíno de fé, que nós cremos em um Cristo, e por isso nós vivemos para a glória de Deus. Primeiro a gente precisa entender que, para que nós possamos desempenhar e andar da melhor maneira e exercer essa vocação em Cristo Jesus, nós precisamos entender que isso não pode ser feito sozinho, que nós não vamos alcançar, ainda que nós temos habilidades e vocações. Isso só será possível com a ação de Deus na nossa vida. Também não podemos ser religiosos de maneira aparente, mas o Evangelho tem que estar contido no nosso coração. A verdade de Cristo, ela tem que ser gritante dentro de nós, a ponto de nós, a cada dia mais, querer viver para o Senhor Jesus. Não uma verdade que eu conheço de maneira romantizada, não uma verdade que eu ouvi dizer, não uma verdade que meu pastor pregou no domingo à noite e foi bonita a mensagem, por isso que eu quero. Não, uma verdade que produz vida, a verdade do Evangelho, as boas novas do Evangelho. E se eu entender essas boas novas, e se eu receber essa verdade, eu não farei sozinho, eu não estarei sozinho, mas eu vou estar seguro na graça de Deus. Eu vou fazer o melhor sapato, como Martinho Lutero falou para aquele profissional. Eu vou andar segundo a minha vocação, porque eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, certa vez, chegou para os fariseus e disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 20, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês, ele diz assim, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Andar de maneira digna da vocação não é ter apenas uma aparência exterior. Contam, né, quando a gente estuda, conta-se que naquela época em Israel havia um ditado que corria ali que falava assim, olha, se no céu tiver 2 lugares só, um é para o escriba, outro é para o fariseu. E Jesus vem e ele fala assim, olha, se a sua justiça não exceder muito a justiça dos fariseus,
Jesus estava combatendo uma aparência apenas exterior. Jesus estava combatendo apenas a gente exteriorizar alguma coisa que não é real dentro de nós. Para que a gente exceda a justiça dos fariseus, a gente não pode viver apenas externo. Tem que começar de dentro para fora. Tem que ser algo verdadeiro primeiro lá dentro, para depois ser exposto do lado de fora. Quando a gente convive na igreja, quando a gente anda com muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas, e às vezes a gente tem paciência com um irmão ou com uma irmã que às vezes não conseguiu entender o evangelho ainda, porque às vezes ela apenas exterioriza. Mas quando o evangelho é compreendido, então não é só o exterior, começa lá dentro. É de dentro para fora. Rios de águas vivas fluem no nosso interior. É uma observância da palavra de Deus, mas não uma observância apenas aparente. Não o conhecimento para dizer que conhece. Não observar para dizer que eu li. Mas o conhecimento daquele que quer andar de acordo com a sua vocação, o conhecimento bíblico dele, anda junto com a sua prática. Quanto mais ele conhece a palavra, mais ele vive essa palavra. Quanto mais ele lê na Escritura, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, mais ele busca o Senhor na sua casa, mais ele lê a Bíblia no seu tempo de devocional, mais ele se dedica ao Senhor. Mas quando nós fazemos isso como os fariseus, a gente não anda segundo a nossa vocação. Quando nós fazemos isso apenas exterior, ainda que nós temos diligência, ainda que nós somos esforçados, a gente se torna mais um fariseu do que um cristão verdadeiro. Tem que ser de dentro para fora. Quando nós entendemos que nós somos chamados para ir neste mundo, ser sal e luz, quando nós entendemos que a nossa vocação é o ir de pregar o evangelho, quando nós entendemos que nós temos que fazer, não importa a quem, o melhor, então nós entendemos a verdade da palavra. Porque servir vocês é um prazer, irmãos. Servir, estar aqui pregando a palavra para vocês é um prazer. Mas eu preciso servir aqueles que estão lá fora. Eu preciso servir aqueles que pensam diferente de mim. Eu preciso servir aqueles que trabalham comigo e que são uma pedra no meu sapato. Ali eu preciso andar digno da minha vocação. Ali eu preciso expressar o evangelho na minha vida. Ali eu preciso amar uma pessoa que está me perseguindo. Ali eu preciso amar alguém que quer me prejudicar. Quando eu só posso fazer isso quando eu ouço e eu aplico o evangelho na minha vida. Porque a minha perspectiva muda. Porque a minha forma de ver a vida muda. Porque a minha motivação vai mudar. A motivação agora não é trabalhar apenas para ganhar dinheiro. A motivação agora é trabalhar para ser sal e luz desse mundo. A minha motivação agora é trabalhar como se fosse para o Senhor, para expressar a glória de Deus. Eu faço o melhor, não porque eu puxo o saco do meu patrão, eu faço o melhor, não para ser melhor que as pessoas, mas eu faço o melhor porque, em última instância, eu estou desenvolvendo a minha vocação, não para mim ou para o meu patrão primeiro, mas eu estou desempenhando a minha vocação para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me dotou de dádivas e talentos para que eu pudesse expressar o reino dele nessa terra. O cristão, ele é chamado para andar digno da sua vocação. O cristão, ele é chamado para andar como sal deste mundo. Quem gosta de sal aqui? Sal em excesso faz mal, né? Mas o sal é importante para temperar a comida. Qual que é a utilidade do sal, meu amado? Ele vem para dar sabor, não é isso? Quando você come uma comida sem sal, você fala, não, parece que está faltando alguma coisa. Né? Pega o saleiro, joga um pouquinho de sal ali na comida para que ela fique mais bem temperada. Quando você vai comer uma salada, você põe o sal para ela ficar mais gostosa. Mas o sal, além de ser usado para dar sabor, serve também para conservar. Os povos antigos, eles não tinham geladeira, e como que eles conservavam? Com sal. Então, quando a Bíblia nos chama para ser sal dessa terra, sal deste mundo, ela está chamando-nos para nós
de alguma maneira, conservar a putrificação desse mundo. Ela está chamando-nos para que, de alguma forma, nós possamos impedir o ímpeto do pecado nesse mundo. E como é que nós fazemos isso? Andando de maneira digna da nossa vocação, pregando o Evangelho do Senhor, anunciando as boas novas, amando aqueles que são difíceis de amar, sendo sal, impedindo que o pecado tome conta. Mas às vezes, só às vezes, a gente entra na onda do mundo, não é verdade? Só às vezes a gente se deixa levar pelo ambiente de trabalho. Só às vezes, ao invés de nós amarmos, nós temos o costume de retribuir na mesma moeda. Mas nós somos chamados para ser sal. E ser sal, às vezes, significa engolir alguns sapos. Ser sal, às vezes, significa abaixar a bola. Ser sal, às vezes, significa se calar no momento da humilhação, porque mais vale o Evangelho ser anunciado, mais vale a glória de Deus do que eu me justificar diante das pessoas. Você tem uma utilidade, meu amado, e a sua utilidade enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a sua utilidade enquanto o Senhor não te chamar, é andar de maneira digna da sua vocação, para que o nome do Senhor seja exaltado, é impedir a putrificação dessa sociedade, que é totalmente inclinada para o sistema desse mundo. O seu chamado é ser sal, para que você impeça que o pecado tome conta, porque quando a igreja for tirada, e aí então vir o juízo final, não vai ter mais vez para aqueles que ficarem. Mas enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós podemos ser sal deste mundo. Nós podemos ganhar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos pregar o Evangelho em palavras, mas também em vidas. É fato que quando nós andamos como cristãos, em todos os aspectos da nossa vida, nós vamos retardar o estrago dessa sociedade. Você pode perguntar para mim, pastor, Flávio, chama da maneira que você achar melhor. Eu sou apenas um. Olha o tamanho dessa sociedade. Mas uma vez eu vi uma historinha que ilustra bem isso aí. Diz que havia duas pessoas andando na praia e tinha algumas estrelas do mar. Alguém já viu estrela do mar? Quando ela vem para a beira da praia, às vezes o mar traz várias estrelas do mar. E aquela criança que estava ali pegou a sua estrela e arremessou ao mar. E aí o rapaz estava perto dele, a outra pessoa falou, não, do que adianta você lançar uma estrela de volta para o mar? Aí ele falou, olha, se cada um fizer a sua parte, então todas as estrelas vão ser salvas. Se todos nós, de fato, entendermos a verdade do Evangelho, quantas vidas vão ser salvas? Quantas vidas vão ser transformadas pelo nosso testemunho? Quanto pecado vai ser impedido ao nosso derredor, porque nós estamos exercendo o nosso papel, andando de maneira digna da nossa vocação, sendo sal deste mundo. Mas é um viver para Cristo, não como um santarrão, não como aquele que quer condenar todas as pessoas, não como o acusador, mas alguém que ama e intercede. Alguém que ama e prega o Evangelho. Alguém que ama e não exige de alguém que tem a mente reprovada um testemunho de cristão, mas prega para que essa pessoa seja salva. Engraçado que a gente percebe que muitas vezes nós nos tornamos muito mais um acusador do que o sal. Nós nos tornamos muito mais aquele que condena do que aquele que anuncia a verdade do Evangelho. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos atingir as pessoas com o nosso testemunho e com a nossa pregação. Quem ama é justo. Quem ama faz a palavra do Senhor. Justo por causa de Cristo Jesus. Por isso que a gente vai fazer o melhor e vai vender por um preço justo. Isso no nosso contexto profissional. Efésios 4:2 vai dizer assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Jesus fala, olha, vós sois o sal dessa terra. Nós tivemos entendimento do sal, mas ele continua dizendo, vós sois a luz do mundo. Luz, ela não serve apenas para mostrar as trevas.
Embora a luz ela faz muito bem esse papel. Se nós apagarmos a luz desse salão aqui, ele vai ficar totalmente escuro. Eu não gosto de escuridão, só gosto de escuridão para dormir, né? Mas se a gente apagar a luz, vai ficar tudo escuro. Então, quando a gente acende a luz, ela cumpre um papel. Ela cumpre o papel de tirar as trevas. Ela acaba com aquela escuridão. Ontem à noite, em casa, teve uma queda de energia. E na sala acendia a luz, na cozinha não, ora acendia no banheiro, não acendia na sala, uma coisa muito gozada. E a gente acendeu uma vela, né? Minha esposa acendeu uma vela, e logo que a vela foi acesa, clareou em volta dela. Essa água aqui eu posso tomar, Marcelo? Mas a luz, desculpa, viu, da tosse, irmãos, a luz, ela não serve apenas para mostrar as trevas, mas a luz, ela serve para mostrar o caminho. Então, nós somos chamados para ser sal deste mundo e luz deste mundo. Nós somos chamados para mostrar o caminho que outra hora foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Nós, como luz, nós temos que mostrar o caminho para aqueles que estão à nossa volta. Andar de maneira digna da nossa vocação é mostrar o caminho do Senhor Jesus. É revelar as trevas. Desculpa, gente. Nós devemos revelar Cristo em nossa vocação, através de nossas habilidades, em qualquer contexto da nossa vida. Isso é ser luz. Isso é ser sal da terra. É revelar o Evangelho em qualquer contexto que nós estivermos. E Jesus, ele nos deixa valores para que nós possamos seguir, para que nós sejamos sal e luz deste mundo. Volta comigo aqui no capítulo 5, fazendo um favor. Versículo 2 ao 12. Vou caminhando para o fim, até porque minha garganta está judiando. Quem quer ser sal e luz desse mundo? Quem quer andar de maneira digna? Então, eu vou ler algumas bem-aventuranças aqui. Se você, eu poderia pregar um sermão para cada bem-aventurança aqui, mas vou procurar resumir para que você entenda. E se você aplicar isso na sua vida, com certeza você vai ser um cristão que vai ser sal, vai impedir a putrificação em sua volta, vai ser luz, porque vai mostrar o caminho, andando de acordo com a sua vocação. Versículo 2 diz que Jesus começou a ensinar dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançaram misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguindo e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Trocando por miúdos rapidamente, quando a Bíblia diz: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele não está querendo dizer bem-aventurados pobres. Tem muito pobre que é pobre e miserável, vai para o inferno, e tem muito rico que vai para o céu, como tem muito rico que vai para o inferno.
Não é questão de pobreza no sentido de finanças, mas é o sentido de que feliz é aquele pobre de espírito. Isso não se refere à nossa condição financeira, nem tampouco da nossa situação natural, mas de algo espiritual. Pobre ou humilde, no sentido de miserável que somos sem Deus. O cristão que quer andar digno da sua vocação, que quer ser sal e luz desse mundo, ele reconhece a condição dele espiritual. Ele é pobre de espírito, ele é miserável. Ele sabe no seu íntimo que se Deus não tivesse o escolhido, ele jamais escolheria a Deus. Ele sabe no seu íntimo que sem Deus ele é pobre, cego, nu, que ele é dependente de Deus. Então nós somos chamados para ser sal, luz, andar de maneira digna, cumprindo com a nossa vocação, sabendo que isso não vem de nós, isso vem de Deus. Depois ele fala, bem-aventurados que choram. E eu lembro quando eu me converti, eu tinha vontade de ser chorão na igreja. Verdade, porque bem-aventurados que choram, porque esses são consolados. E eu falava, meu coração não é muito quebrantado. Eu tinha um amigo, Júlio, qualquer culto que tinha, qualquer louvor, ele chorava. E eu comecei a ficar preocupado, falei, alguma coisa está errada em mim. Né? Mas quando a gente olha para o texto, a gente tem que trazer o contexto dele. Ele fala, bem-aventurados que choram. Bem-aventurados aqueles que olham para os seus pecados, olham para a sua vida e falam, meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou pobre, como eu peco, como eu sou fraco. Me ajuda a ser sal e luz. Me ajuda a andar em novidade de vida. Me ajuda a andar de maneira digna do Teu Evangelho. Me ajuda, Senhor, porque a minha inclinação ela é ruim. E ela é ruim por causa do pecado. Nós sabemos, desde Adão, no Éden, nós caímos, houve a queda do homem. O pecado afetou todas as nossas faculdades, nós somos afetados pelo pecado. Então, quando eu olho, falo, nos ajuda. De vez em quando a gente tem que fazer como o salmista, no Salmo 139. Senhor, sonda-me e me conhece, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Meu Deus, me ajuda. E chora diante do pecado. Mas para isso a gente tem que estar com o orgulho quebrado. Para isso nós temos que estar entendendo de fato as boas novas. Porque a gente tem, isso é do ser humano, um certo orgulho. A gente tem dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas. Depois ele continua dizendo assim, bem-aventurados humildes, porque herdarão o reino dos céus. Algumas traduções dizem, bem-aventurado os mansos, né? Porque eles herdarão o reino dos céus. Manso, a maneira de falar, né? Manso são aqueles que não pagam o mal com o mal, mas que abrem mão do próprio direito para o bem coletivo. Lembra quando eu estava falando do sal? E eu disse que às vezes a gente tem que se calar para nós sermos o sal? É ser manso, é abrir mão do seu direito para o bem maior, que é o bem coletivo. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, que o manso defende a verdade com empenho e que se dispõe a morrer por essa verdade. Mansidão se expressa na maneira que nos dirigimos ao próximo. Depois ele vai falar assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que não estão felizes e nem satisfeitos com a condição espiritual que têm, e nem com a condição espiritual da sociedade. Por isso que vai fazer o melhor sapato, por isso que vai andar de maneira digna da vocação, por isso que vai pregar o Evangelho, vai ser sal e vai ser luz, porque ele tem sede da justiça de Deus sendo aplicada sobre a sociedade. Todo homem, toda mulher, todo cristão, ele não é apenas membro da igreja, ele é membro da sociedade. Você que é desse bairro do Roosevelt, você é membro desse bairro, você tem que ter sede de justiça sobre a vida das pessoas, você tem que andar como sal e luz para que você anuncie o Evangelho do Senhor. Depois ele vai falar, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançaram misericórdia. Como sal e luz, nós precisamos ter um senso de compaixão.
que não é fazer algo bom para alguém de vez em quando. Não é aliviar o sofrimento de algumas pessoas em alguns momentos de vida. Não, mas é algo constante na vida do cristão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque veremos a Deus. Ou seja, feliz é aquele que possui pureza e transparência no seu viver para a glória de Deus. E aí a gente vai entender o versículo 10 e 11, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem por perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí nós entendemos, porque quando nós somos sal e luz, nós impedimos a putrefação, nós iluminamos e mostramos o caminho com a nossa vida e a pregação do Evangelho, mas também somos perseguidos, porque as pessoas elas vão perseguir-nos porque nós servimos ao Senhor Jesus. Se perseguiram a Ele, quanto mais a nós. Por último, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa está no céu. Nós não andamos de maneira digna da nossa vocação por causa da recompensa que é aqui na terra, mas porque a nossa recompensa se encontra no céu.